Altura para analisarmos os principais temas em destaque no dia de hoje. Para isso, conto, como sempre, com a presença do gestor Manuel Pinheiro. Obrigada pela sua presença aqui nesta edição do Meio-Dia. Vamos começar pela banca e pelos spreads, que já estão, alguns bancos já cobram spreads acima dos 4% e alguns especialistas acreditam que no próximo ano os spreads atinjam os 5%. Primeiro começo por perguntar-lhe se acha que, de facto, no próximo ano os spreads vão continuar a subir e chegar aos 5% ou até ultrapassar. No início do próximo ano é provável que esta tendência continue. Porquê? Porque ainda não há nenhum dado no mercado, não há nenhuma informação pública nem semi-pública que nos faça antever alguma inversão da atual situação. E o que é que tem, de certa forma, acontecido para existir este aumento dos spreads? Por um lado, o custo de financiamento dos próprios bancos, que é maior hoje daquilo que era no passado. Portanto, de certa forma, simplificando, uma espécie de quase de custo da matéria-prima, por assim dizer. Por outro lado, existe uma percepção de risco. Existe um risco nos créditos hoje dados, uma situação económica mais débil, a posição face ao emprego, a expectativa de crescimento de rendimentos futuros, acreditando nessa perspectiva, muitas famílias se endividam que não se têm vindo a concretizar e nada indica que nos próximos anos se venha a concretizar, faz também com que o crédito à habitação tenha mais risco do que aquele que tinha no passado. Portanto, quanto maior o risco, maior o spread. Exatamente. Maior, neste caso, a taxa depois final aplicada, neste caso, por aumento da componente de risco. Por outro lado, também por uma maior necessidade de rentabilidade nestas operações de crédito. Como, por um lado, que é também uma das formas dos bancos se financiarem, não é? Exatamente. Portanto, os bancos, como uma empresa qualquer, vende produtos. Neste caso, um dos principais produtos é o crédito e, em Portugal, como temos visto, um dos meus produtos nos últimos anos tem sido o crédito à habitação. Pronto, tem sido canalizado em grande parte não só o crédito, mas o crescente de crédito que tem sido dado. Por outro lado, como estamos a dar menos crédito, é preciso que esse crédito tenha uma rentabilidade também superior. Dadas todas estas necessidades a nível no ativo dos bancos, haver maiores reservas de capital. Portanto, é necessário que, de facto, haja aqui uma maior rentabilidade nestas operações. Dizia-me que até ao início do ano era de esperar, então, que os spreads continuassem a aumentar. Então, o que é que vai acontecer depois do início do ano para que os spreads deixem de aumentar? Vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu diria que o primeiro trimestre tenderá a ser, se tudo se mantiver como tu indica, se vai manter, o primeiro trimestre do próximo ano tenderá a ser muito semelhante com o último trimestre deste ano. A grande questão vai ser a partir da primavera. Sensivelmente na altura da primavera, como é que vai estar quer o país, quer a banca. Neste momento toda a gente está a fazer futurologia, mas ninguém está claramente a arriscar um diagnóstico, sob pena de estar a arriscar a sua própria credibilidade, ninguém está a arriscar preto no branco um diagnóstico. E portanto temos visto claramente discursos muito redondos, cenário A, cenário B, mas toda a gente basicamente está à espera de ver exatamente o que é que vai acontecer e, no momento das decisões, o que é que os vários agentes vão fazer. Quando a banca tiver que se refinanciar em grandes montantes no próximo ano, quando o Estado português tiver que se refinanciar em grandes montantes no próximo ano, o que é que vai acontecer? Como é que isso vai ser feito? Com mais Banco Central Europeu, com menos Banco Central Europeu? A que taxas é que nos vamos estar a financiar, quer os bancos, quer o Estado português? O que é que vai acontecer nessa altura? Com estas taxas que rondam os 4%, já é difícil para muitas famílias pagar um crédito à habitação. Ficará ainda mais difícil para o próximo ano se então se verificar estes 5%. Mas a questão é, se os bancos têm, e isto, consequentemente, diminuirá então o número de empréstimos que os bancos vão conceder. Se o BCE também fechar a torneira, se houver menos créditos à habitação, como é que os bancos vão conseguir... Os bancos e as famílias. Os bancos e as famílias. A banca tem sempre uma hipótese potencial e isso não seria necessariamente mau, de ter menos incentivos para emprestar à habitação e ter mais incentivos para emprestar a outros setores da atividade. Como? Como, por exemplo, às empresas. Nós vimos, por Mas exemplo... também, ainda a semana passada, saíam notícias de que os bancos emprestavam às grandes empresas e não às PMEs. Com certeza, e em muitas dessas grandes empresas, em projetos em que, de alguma forma, existia ou o Estado com tutela, ou o Estado como parceiro, ou
o Estado existir alguma influência. Com pouco não é? risco, como falava há pouco. Não é? Exatamente. E depois onde é que, por exemplo, isto poderia um pouco convir-nos? Vamos imaginar, se nós tivéssemos uma estratégia de crescimento, não uma grande estratégia nacional, mas uma estratégia minimalista de crescimento, em que não necessariamente o PIB, mas o crescimento do PIB fosse alimentado pelo surgimento de novos negócios, como aliás devia ser uma sociedade ocidental, moderna, ou seja, o crescimento ter uma componente forte de grandes negócios, de novos negócios, nós devíamos ter, em teoria, a banca por trás com capacidade de financiar esses novos negócios. Estes novos negócios não são os setores não transacionáveis, mais ou menos protegidos pelo Estado, não é isso, são novas ideias de negócio que nunca foram testadas, muitas vezes por pessoas que ninguém conhece. Portanto, não há nenhuma espécie de garantia idêntica àquela que os bancos estão muito habituados em Portugal. E, portanto, isso seria bom se houvesse uma mudança de tradição na concessão de crédito, em que teríamos, de facto, a banca com mais risco, neste caso, mas a emprestar a uma área da atividade económica que poderia contribuir e poderíamos virar o paradigma daquilo que tem sido a gênese do não crescimento e a forma como temos crescido quando crescíamos, como devíamos aqui há uns anos atrás. Mas numa altura como esta, em que a banca tem dificuldade em financiar, seria muito complicado optar por uma estratégia desse tipo. Ou então teria que ter garantias por parte do governo para que levasse a cabo uma estratégia desse género. Não podia ir às cegas, vá. Esse é parte do problema e parte da solução. Parte do problema é, quando a banca está numa situação de risco, não tem incentivos a colocar-se ainda em uma situação de maior risco. Por outro lado, quando a banca está numa situação de menor risco, tem menos incentivos para aplicar recursos neste género de empréstimos, em que são terrenos novos, em que nós não temos claramente uma grande cultura de empreendedorismo aliada à banca. Não temos, por pessoas desconhecidas, um empreendedor entra num banco e pedem-lhe a casa, pronto, como garantia para poder fundar o que quer que seja que exija algum capital. Nós não temos essa tradição. Agora, é um jogo difícil de equilíbrios entre aquilo que é uma banca que tenha um mínimo de estabilidade que lhe permita arriscar versus o cenário inverso, que é, existe uma economia montada de uma forma que desincentiva quase na totalidade a que essa tomada de risco seja realizada. Que passa agora, mesmo tendo a nossa banca tem capacidade para arriscar nesta altura? Até ao próximo trimestre, em grande escala, não tem. Em grande escala não tem, mas também não existe, neste momento, esta grande escala de empreendedores do outro lado a pedirem estas fontes de financiamento. Existe, com certeza, todo o mercado das pequenas e médias empresas, alguns empreendedores, mas não existe esta tradição. Não existe esta tradição em Portugal, de facto, da criação de novos negócios lado a lado com a banca. O nosso capital de risco, enfim, é mínimo, não temos uma tradição quase do chamado private equity, não temos ao nível destes negócios, nem temos esta tradição de empreendedores. E mesmo o capital humano, que normalmente gera estes negócios, ou tendencialmente pessoas um pouco mais jovens, o que é que está a acontecer a esta geração mais qualificada em Portugal? Sobretudo duas coisas. Uma, ou são atraídos pelo setor das não transacionáveis, pode efetivamente chegar lá e pagar salários, ou por um conjunto de empresas que prestam assessoria ou consultoria à economia e cujos grandes clientes são, de facto, este tipo de empresas. Outra parte desta geração está a ir lá para fora. Está a ir lá para fora, em que está a rechear, pronto, de capital humano, diversos departamentos como trabalhadores, como quadros de empresas mundo fora. Idealmente para nós, uma parte destas duas gerações seria ótimo que ficasse cá, não necessariamente como quadros de empresas, embora isso também fosse necessário, mas que este capital que eles de facto têm, esta capacidade intelectual que têm, estas competências que têm, fossem transformadas na criação de novos negócios e trazer de novas mudanças também para o mercado do país. E de novas empresas. Vamos só voltar ainda aqui a esta questão dos spreads. No entanto, os bancos internacionais têm spreads menores. Como é que os bancos internacionais conseguem apresentar melhores condições para os clientes que muitos bancos nacionais?
no fundo, Porquê é que acontece esta diferença? no fundo pelos três pressupostos que estávamos a falar há pouco. Porque tem o menos... custo de financiamento É menor. é menor, a forma de financiamento tem sido distinta, as condições económicas do país para o qual estão a emprestar são distintas das nossas e, provavelmente, nesses países, a necessidade de construção de fortalecimento das reservas dos bancos não se aplica da forma que se tem aplicado cá. E isto pode ser enfim, pode fazer com que os bancos nacionais também baixem os seus spreads? Ou não lhe parece? Não, Nem não. a longo prazo? Não, a não ser que estes pressupostos sejam mudados. Se houver mudanças nestes pressupostos, podem existir condições para os spreads baixarem. Porque os bancos também são penalizados pela subida dos spreads. Nenhuma empresa, vamos imaginar, nós temos aqui que vendemos arroz e que estamos no meio de uma crise. E a última coisa que alguém vai dizer é já sei, a solução para a crise é aumentarmos o preço. Não, nenhuma empresa em crise tende a ter como resposta o aumento do preço dos seus produtos. Quanto muito baixos para conseguir vender mais e ter mais ganhos. Portanto, não é claramente uma resposta por parte da banca agradável, porque eles sabem que emprestar 7% ao ano, vamos imaginar que a taxa depois efetiva é à volta dos 7%, é muito difícil alguém endividar-se a 30 anos. Portanto, quantas casas é que não vai pagar, não é? Na realidade, não é? Depois de passado este tempo. Bem, ainda na banca, mas agora falando do outlook da Ernst Young para a zona euro, que diz que a nossa banca está frágil de saúde e que o Estado pode ver-se obrigado a intervir na banca. Ora, os banqueiros dizem que a banca está bem de saúde, a Ernst Young diz que não, diz que está frágil e a verdade é que o rating está também sob revisão. Eu pergunto-lhe em que é que ficamos, em que estado é que está de facto, está tão mal como diz a Ernst Young que seja passível de intervenção, ou está tão bem como diz os banqueiros que não é de facto passível, ou está no intermédio? Pois, tudo vai depender vamos ver o que é que vai acontecer no próximo ano. Ou seja, se a banca portuguesa não se conseguir financiar sem as ajudas extraordinárias do BCE ao longo do próximo ano, ou em boa parte do próximo ano, este outlook terá razões, temos razões para dizer sim senhor, verificou-se esse cenário.